Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para essa segunda rodada de Copa do Mundo de Clubes. A gente tem aí equipes brasileiras entrando em campo novamente e eu vou trazer as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, onde temos aí Palmeiras e Botafogo, duas equipes brasileiras voltando a campo nessa fase de grupos do Mundial de Clubes. O Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly do Egito, o Botafogo vai enfrentar o PSG e a gente tem também aí Inter Miami contra o Porto e o Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. Então vou falar sobre esses 4 jogos hoje aqui, trazendo as análises aqui, pensando em buscar as melhores oportunidades para você que é trader esportivo fazer suas operações aqui nesses jogos e você que é punter também poder traçar cenários aí e eventualmente montar as suas entradas aí dentro das suas estratégias para esses jogos, beleza? Começando a falar aqui então sobre Palmeiras e Al-Ahly, lembrando sempre, se você não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, é só clicar no botãozinho para se inscrever, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. Se você deixar o like nesse vídeo também ajuda bastante no engajamento aqui da galera com o conteúdo do canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu trouxer um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, vamos falar então sobre Palmeiras e Al-Ahly. A gente tem aqui duas equipes que empataram no primeiro jogo. Esse grupo A ele está basicamente dividido aí apenas por critérios de desempate que são cartões, né? Porque todas as equipes têm a mesma pontuação, o mesmo saldo de gols, né? Foram 2 empates em 0-0. Então, o que está definindo a classificação nesse momento do grupo é justamente a quantidade de cartões, né? Isso não vai fazer diferença lá no final, eu acredito, porque a gente deve ter agora na segunda rodada aqui jogos um pouco mais abertos, equipes tentando buscar pelo resultado para chegar nas vagas de classificação aí, garantir sua classificação para a próxima fase. Na estreia, o Palmeiras enfrentou o Porto, saiu com um empate em 0-0. Na minha visão, poderia ter vencido o jogo. O Palmeiras foi um pouco melhor que a equipe do Porto, levando em conta o aspecto aí de 90 minutos de jogo, né? Sendo que desses 90, uns 60 minutos o Palmeiras foi melhor, né? E os outros 30 o Porto teve mais vantagem no jogo. Mas mesmo assim foi um jogo onde o Palmeiras conseguiu desempenhar um bom futebol. A gente sabe que a estreia nesse tipo de campeonato carrega uma tensão, um nervosismo aí, principalmente para as equipes sul-americanas aqui, né? Que tem um objetivo concreto de tentar buscar a conquista desse campeonato, e o Palmeiras principalmente aí tem uma mobilização da sua torcida. A gente viu muitos torcedores do Palmeiras no estádio para esse jogo contra o Porto, e não deve ser diferente agora nessa partida contra o Al-Ahly, né? O time egípcio mostrou também uma boa postura contra o Inter Miami, poderia também ter vencido o jogo, tá? A gente está falando aqui de uma equipe que figura bastante nessa disputa do Mundial de Clubes, sempre no final do ano, é um dos grandes times da África nesse sentido, né? Então, a gente já teve aqui esse enfrentamento do Palmeiras contra o Al-Ahly em 2 situações onde o Palmeiras foi disputar o Mundial de Clubes e enfrentou o Al-Ahly. Na primeira vez que acabou sendo eliminado pelo time egípcio. Na segunda vez passou pelos egípcios e foi disputar a final contra o Chelsea, foi eliminado na final. Então a gente já tem um histórico de enfrentamento dessas equipes aqui, não dá para chamar ainda de rivalidade, né? Mas a gente tem aqui já um enfrentamento com uma certa tradição aí nesse Mundial de Clubes no formato antigo, né? Onde essas equipes se enfrentaram na semifinal do Mundial de Clubes, uma vez com vantagem para o Al-Ahly e outra vez com vantagem para o Palmeiras, tá? O Palmeiras é bem mais time, a gente falar aqui de qualidade técnica. O Palmeiras hoje é um time bastante superior ao time do Al-Ahly e a gente vê isso se refletindo nos preços, tá? O Palmeiras aqui com uma odd abaixo de 1,50 como favorito nesse confronto. Para a gente ver o Palmeiras confirmando esse favoritismo, precisamos de um time do Palmeiras
muito ativo no jogo, né? Conseguindo controlar as ações no campo do adversário, tendo recuperação de segunda bola, criando chances claras de gols. Então, para a gente conseguir fazer alguma coisa em back ao Palmeiras, precisamos de uma superioridade muito nítida do time do Palmeiras aqui contra o Al-Ahly, tá? Eu não sei se essa superioridade ela vai aparecer, mas acredito que a gente pode ter uma janela de tempo dentro do jogo onde o Palmeiras consiga, sim, mostrar essa superioridade contra o adversário, tá? O time do Al-Ahly não é um time muito forte na marcação, a gente viu isso no primeiro jogo contra o Inter Miami, mas é um time que, quando tem a posse de bola, consegue ser agressivo e consegue criar algumas oportunidades, sobretudo na jogada de contra-ataque. Então a gente vai ver o Palmeiras jogando numa postura um pouco diferente do que ele está acostumado a jogar, certo? O Palmeiras é uma equipe que busca fazer o primeiro gol e depois se fecha um pouco mais para tentar sair no contra-ataque. Nesse desenho de confronto aqui, muito provavelmente o Palmeiras vai ter que ser protagonista dentro do jogo por muito mais tempo, tá? Então a gente tem aqui algo que foge um pouco à rotina do estilo de jogo do Palmeiras. Para a gente poder aproveitar isso, naturalmente a gente precisa que o Palmeiras esteja empenhado não só em vencer, mas se perceber que é possível tentar fazer um saldo de gols aqui contra o time do Al-Ahly, porque provavelmente o Porto também vai tentar fazer a mesma coisa contra o time do Inter Miami, né? Então aqui a disputa nesse grupo pode ficar muito acirrada nesse sentido. Seria muito interessante para o Palmeiras vencer e vencer com um saldo de gols amplo aqui contra o Al-Ahly nessa partida. Isso nos leva também para a segunda alternativa, que seria trabalhar no mercado de gols. Aqui a gente tem o over 2,5 com odd 2. Eu acho interessante, eu acho muito difícil que a gente tenha... a exemplo do que foi na primeira rodada, empates em 0-0. Acho que esse grupo aqui tende a sair mais gols agora na segunda rodada, tá? É claro que essa é uma tendência que a gente pode oscilar para um jogo que vá ter um desenho under, caso o Palmeiras daqui a pouco consiga uma vantagem e veja que o time do Al-Ahly está colocando o time muito mais para cima para tentar buscar pelo empate. O Palmeiras tende a administrar um pouco mais o jogo, mas essa tendência ela só vai se dar a partir do momento que a gente já tiver o placar aberto. Então eu sugiro para vocês ficarem de olho no mercado de over goals depois que sair um gol nessa partida, para ver como que as equipes vão se comportar, certo? Não descarto a possibilidade de trabalhar no match odds aqui em lei ao Al-Ahly, tá? Mas a minha entrada preferencial é back ao Palmeiras, tá? Back ao Palmeiras, depois mercado de over goals. Vamos ver como é que o jogo vai se desenrolar nesse sentido. Depois a gente tem pelo mesmo grupo Inter Miami e Porto às 16 horas. Também foi empate, os dois empataram na primeira rodada. O Porto empatou com o Palmeiras, Inter Miami empatou com o Al-Ahly, os dois em 0-0. E a gente tem aqui um cenário muito interessante, porque esse jogo ele não será em Miami, tá? Onde o Inter Miami teria a maioria da torcida. Esse jogo será em Atlanta, né? Então, pode até ser que a torcida do Inter Miami se desloque até Atlanta, mas a gente não vai ter o mesmo número de torcedores que teria se esse jogo fosse na cidade de Miami, né? Então, por si só, o peso da torcida do Inter Miami, que já não é assim um fator local que a gente está acostumado a ver aqui nos jogos da América do Sul, onde as torcidas dos clubes grandes aqui realmente fazem a diferença no estádio, a gente não deve ver isso nesse confronto aqui entre Inter Miami e Porto lá em Atlanta, né? O jogo vai ser no Mercedes-Benz Stadium, um belíssimo estádio aí da Liga de Futebol Americano que está cedido aí para essa Copa do Mundo. Muito provavelmente também não vai ter a sua capacidade máxima completa, né? Não vai estar lotado o estádio, mas vai ser um jogo muito interessante porque tem o atrativo aqui de Messi, de Luis Suárez, de Sérgio Busquets. A gente ainda não tem aqui o Jordi Alba, que está fora por lesão, mas é uma equipe aí que tem essas figuras que fizeram história pelo Barcelona
e que muito provavelmente a gente vai ver aqui um jogo onde o Inter Miami também vai precisar se expor um pouco mais, uma vez que empatou em 0-0 a primeira partida, e aqui um segundo resultado que não seja uma vitória já praticamente vai sacramentar o Inter Miami como equipe eliminada nessa competição, levando em conta que saia um vencedor do jogo entre Al-Ahly e Palmeiras, tá? Aqui provavelmente a gente vai ter o time do Porto também jogando pela sua classificação, ou seja, tendo muito mais iniciativa, tendo a possibilidade de tentar colocar o time do Inter Miami para trás. A gente já viu alguns confrontos aqui de times europeus contra times norte-americanos. O principal exemplo que eu posso citar para vocês foi o Chelsea contra o Los Angeles FC, e a gente viu um jogo, de certa forma, bastante equilibrado, tá? Com o time norte-americano conseguindo fazer uma marcação equilibrada, conseguindo colocar, na maioria das situações, o time adversário em situação de dificuldade para transição de jogo da defesa para o ataque. Então, a gente deve ver a equipe portuguesa passando por algo parecido nesse confronto aqui, tá? Eu não iria no favoritismo seco do Porto aqui a 1,90. Essa odd ela é uma odd perigosa para você trabalhar a favor do favorito, porque caso a equipe do Porto não corresponda a esse favoritismo, nessa faixa de preço aqui, a odd tende a corrigir para cima e você vai ficar numa situação complicada aqui se o time favorito não der a resposta, tá? Trabalhar em lei ao Inter Miami só se o Porto tiver essa atitude que a gente espera, né, essa iniciativa que a gente espera, que não mostrou contra a equipe do Palmeiras na estreia. O time do Porto foi um time que tentou cadenciar o jogo desde o início, um time muito lento na sua transição de jogo, onde o Palmeiras conseguiu neutralizar boa parte do sistema ofensivo do Porto, não deixando com que o time português criasse grandes situações de gol. Não sei se a Inter Miami vai conseguir fazer esse mesmo estilo de marcação que o Palmeiras colocou contra a equipe do Porto. Pode ser que os portugueses tenham mais facilidade para enfrentar a equipe do Inter Miami aqui com mais espaço, sobretudo pelos lados do campo para poder chegar no ataque, mas é um jogo onde a gente vai precisar analisar com bastante calma para tentar entender a movimentação do mercado aqui e ver se cabe fazer esse lay ao Inter Miami, que é, para mim, a primeira entrada que eu pretendo buscar nesse jogo, tá? Acho que tem um potencial de correção de preço muito interessante aqui se o Porto entrar melhor, se o Porto entrar querendo o jogo, colocando o time para cima, né? A qualidade do Inter Miami, ela é uma qualidade que está muito focada nas individualidades. Coletivamente o time não é assim tão sólido, não é um time tão consistente, então o Porto pode se aproveitar disso para tentar gerar situações de gols, gerar situações aí de superioridade no campo do adversário, tá? Então, lei a Inter Miami pode ser a entrada interessante para esse confronto aqui. Depois a gente tem pelo grupo B, Seattle Sounders e Atlético de Madrid. Esse aqui é o grupo do Botafogo e do PSG também, né? A gente teve aqui o Seattle perdendo o seu jogo para o Botafogo na estreia por 2-1, e o Atlético de Madrid perdendo para o PSG por 4-0, né? Então, temos aqui o Atlético de Madrid como lanterna desse grupo, vejam só que surpresa, e o Seattle Sounders na terceira colocação. Então, aqui é o seguinte, já é um jogo de vida ou morte para as duas equipes, vendo que se não sair um vencedor desse jogo, se sair um vencedor desse jogo, o time que vencer continua no páreo para tentar buscar uma vaga no grupo, e o time que perder já diz adeus à competição. A gente teve aqui na primeira partida um Seattle Sounders que correu muito, foi muito voluntarioso, estava perdendo de 2-0, buscou o 2-1, o Botafogo relaxou no segundo tempo, poderia até ter tomado o empate. O time do Seattle é uma equipe muito empenhada no que diz respeito à entrega coletiva para fazer uma marcação mais pegada, para conseguir, para tentar recuperar a bola ainda no campo de ataque, né? Então a gente tem aí um time com uma característica um pouco diferente das outras equipes norte-americanas, que é o compromisso em fazer uma marcação forte, em fazer uma marcação de pressão no campo de ataque do adversário. É óbvio, essa marcação alta, às vezes ela não é tão bem encaixada, né? Aí também entra a qualidade dos jogadores para conseguir executar esse tipo de marcação com qualidade, né?
diferente das grandes equipes europeias, o futebol norte-americano não tem essa cultura ainda muito bem naturalizada no seu estilo de jogo, então é natural que o time, ao exercer esse tipo de marcação, deixe alguns espaços e facilite a saída de jogo do adversário. A gente viu o Botafogo conseguindo fazer isso com certa tranquilidade, e o Atlético de Madrid, que é uma equipe que enfrenta adversários que têm esse estilo de marcação mais ajustada do que o próprio time do Seattle Sounders, muito provavelmente, se o time executar esse tipo de marcação, o Atlético de Madrid vai conseguir escapar com facilidade, e tem jogadores de muita qualidade do meio para frente para finalizar as jogadas. Teve bastante dificuldade o time do Atlético de Madrid nessa parte de finalização quando enfrentou o PSG, tá? A gente viu aí muitas chances de gols claras sendo desperdiçadas pelo time do Atlético de Madrid, mas é uma equipe que tem grande qualidade técnica e sofreu muito, sobretudo, com a temperatura no jogo da estreia, né? O jogo que foi em Miami, na estreia, Miami é uma cidade extremamente quente no verão, nessa época do ano que a gente está acompanhando o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, temperaturas acima de 30 a 35 graus, aí, então é muito seco, então os jogadores sofrem muito com essa questão aí da temperatura lá em Miami. Esse jogo vai ser em Atlanta, uma cidade que não tem tanto calor assim, vai ser num estádio que é fechado, tem cobertura, então vai ser muito mais tranquilo para que o time do Atlético de Madrid consiga desempenhar um futebol de melhor nível e não sinta tanto desgaste ao longo da partida, conseguindo se manter fisicamente mais inteiro até o final, tá? Então acho que aqui a gente vai ter um time do Atlético de Madrid oferecendo um rendimento muito melhor dentro de campo, vai enfrentar um adversário muito mais acessível. Para mim é interessante essa odd do Atlético de Madrid a 1,40 para a gente se posicionar em back à equipe espanhola, beleza? Talvez a gente tenha aqui a possibilidade de buscar eventualmente uma goleada do Atlético de Madrid, porque o time precisa fazer saldo, né? Uma vez que o Botafogo venceu por uma vantagem mínima a equipe do Seattle. Caso o Atlético de Madrid vença por uma vantagem mais elástica a equipe norte-americana e o Botafogo não consiga vencer o PSG, ou não consiga um resultado que não seja derrota contra o PSG, o Atlético de Madrid pode passar para a segunda colocação aqui no saldo de gols, fazendo uma vitória por saldo contra o time do Seattle, tá? Então, back é o Atlético de Madrid, tendo como segunda alternativa o back a goleada do Atlético de Madrid, tá? E mercado de gols aqui, a gente tem a linha do over 2,5 e do over 3,5 aqui em bons patamares de preço, aqui 1,80 ou 2,5, e odd 3 no 3,5 podem ser interessantes esses mercados aqui para a gente trabalhar no Atlético de Madrid contra o Seattle Sounders. Depois a gente tem PSG e Botafogo. Jogo mais interessante aqui porque envolve o campeão da Champions League, né, o atual campeão da Champions League e o atual campeão da Libertadores. Aliás, um dos últimos campeões da Libertadores, né? A gente tem aqui aliás, é o atual campeão da Libertadores, se não me engano, o Botafogo, né? Exatamente. Então a gente tem o campeão da Champions e o campeão da Libertadores. No contexto daquele Mundial de Clubes que a gente teria antes, isso aqui seria praticamente uma final de Mundial de Clubes, né? Levando em consideração a possibilidade aqui dessas duas equipes se enfrentarem agora na fase de grupos desse Mundial novo que a gente tem da FIFA aqui. O Botafogo venceu o Seattle Sounders, como eu falei antes, por 2-1. Foi uma vitória que poderia ter sido mais elástica a favor do Botafogo. O time no segundo tempo deu uma descansada boa, né? Deixou o Seattle Sounders crescer no jogo. O Seattle fez o 2-1. Poderia até ter feito 2-2, teve chance para isso. Botafogo acabou vencendo, conseguindo a sua vitória na estreia, e o PSG passeou em cima do Atlético de Madrid, um jogo que para mim teve um resultado surpreendente. Eu achei que seria um jogo muito mais parelho do que foi, levando em consideração que o Atlético de Madrid é uma equipe muito sólida defensivamente, é uma equipe que tem um bom conjunto técnico no que diz respeito à qualidade dos jogadores, tanto na sua linha defensiva como no meio para o ataque também. É uma equipe que tem jogadores aí importantes no cenário europeu. Não fez não fez uma temporada brilhante, assim como a gente viu o Atlético de Madrid fazendo em outros anos, né? Mas não deixa de ser uma equipe competitiva no cenário europeu e que acabou tomando 4-0 do PSG. PSG que realmente está
uma máquina nessa reta final, aí venceu a Champions League, um título inédito para o clube, metendo 5-0 na Inter de Milão, que é outro time de grande qualidade também. Então o PSG vem mostrando jogo a jogo aí, que é uma das principais equipes do futebol europeu nesse momento, se não a equipe mais forte do futebol europeu na atualidade. E vai enfrentar a equipe do Botafogo aqui, naturalmente, com amplo favoritismo, odd de 1,25 aqui para o PSG contra o Botafogo nesse confronto. O Botafogo tem odd 11 e o empate tem odd 6. Então acho que aqui tá tudo dentro do normal. O PSG vai mesmo ter odd de super favorito contra a grande maioria das equipes que forem enfrentar. E obviamente o 4-0 que eles colocaram no Atlético de Madrid também faz com que essa odd pese para baixo. Então a expectativa do mercado vai ser de um jogo de muita supremacia do PSG. Se isso não se confirmar, a gente pode ter uma correção de preço ali, mas eu não acho que vai ser uma correção muito agressiva a ponto da gente ter a possibilidade de trabalhar um lay PSG aqui. Acho que não vale a pena a gente tentar ir contra o mercado e contra uma equipe que está apresentando um dos melhores, se não o melhor futebol da atualidade no mundo, né? A equipe do PSG realmente está sendo assim uma equipe fora de série, uma equipe extremamente lucrativa para quem vai trabalhar a favor desse time, mesmo tendo odds mais amassadas. É um time que cumpre, inclusive, handicaps mais esticados. Então, para esse jogo aqui, eu imagino que o PSG vai tentar fazer um jogo de domínio técnico e tático contra o Botafogo para construir um resultado de vitória e depois poder administrar o jogo, depois poder descansar seus principais jogadores, tá? Essa é a postura que o time do PSG vem adotando nas competições, né? Conseguir criar um resultado favorável que dê tranquilidade à equipe para poder colocar jogadores suplentes aí e descansar suas principais peças do time titular para os confrontos seguintes, né? Muito provavelmente a gente vai ver o PSG entrando no jogo com bastante intensidade, né? Tendo um volume de jogo aqui, uma posse de bola bastante superior ao do time do Botafogo. Então, um back ao time do PSG nessa odd aqui, se a gente vê o time mantendo o padrão que a gente viu nos últimos jogos, não só no último jogo na estreia do Mundial, mas também nos jogos das fases finais da Champions League, enfim, da Copa da França, onde a gente viu o PSG completamente superior às outras equipes. Se manter aquele mesmo padrão, é natural que a gente tente pegar aqui um back ao PSG. Back a goleada do PSG, eu acho que a gente tem que ir com um pouco mais de cuidado, mas também acho viável, tá? A linha do 2,5 tá bastante amassada, tá 1,50 aqui o 2,5 para esse jogo, o que nos leva a acreditar que o mercado da goleada também tá extremamente amassado aqui em relação à goleada do PSG, tá? Então, vamos trabalhar com cuidado nesses mercados aqui. Eu pretendo fazer live em todos esses 4 jogos e gostaria muito de ter a companhia de vocês também para acompanhar esses jogos comigo nas lives, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.